Meus irmãos, graça e paz, estamos hoje com a presença do pastor Adaías e a nossa irmã Rita. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Quero que você ore agora, pedindo ao Senhor para falar com você. Deus tem uma palavra para a minha vida e a sua vida nesta noite. E os nossos ouvidos, eles precisam estar atentos à voz do Espírito Santo. E nesse momento você vai pedir ao Pai. Você vai se concentrar, você vai pedir ao Pai. Porque nada pode interferir agora, que é o momento da palavra. Já adoramos, louvamos ao Senhor. Mas agora é a hora de Deus falar ao nosso coração, para um conserto, para algo que Ele quer fazer conosco nesta noite. E para tanto, irmãos, é necessário que nesta hora possamos estar sensíveis ao falar o Espírito Santo. Pai, estamos diante de Ti, depois de um momento de adoração, de louvores ao Senhor. Nós estamos felizes, Senhor, por estar em Tua casa. Nós estamos felizes por estar na companhia e na comunhão dos irmãos. Mas nós também estamos felizes porque agora haveremos de ouvir a palavra do Senhor. Queremos agradecer pela vida do Teu servo, Adaías, que nesta noite será o vaso de Deus, será o oráculo de Deus, o portador da mensagem para falar o nosso coração. Por isso, Senhor, queremos pedir ao Senhor que nos ajude agora, em nome de Jesus, para que nada, nenhum pensamento, nenhuma preocupação, nada possa agora ocupar a nossa mente, mas que agora os nossos ouvidos estejam atentos e os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, sensíveis à voz do Espírito. E que nós tenhamos, ó Deus, aqui nesta noite, o Senhor falando ao nosso coração e nós nos rendendo à Tua palavra. Usa o Teu servo, o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Graça, paz e misericórdia, irmãos, em nome de Jesus. Eu trago um abraço da futura Igreja Batista Fonte da Vida em São Gonçalo dos Campos. Hoje é o encerramento de missões e eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, antes de nós iniciarmos, propriamente dito, a nossa mensagem. O que é que você tem de mais precioso? Você já parou para pensar nisso? Você teria de coragem de dá-lo ao Senhor? Vamos fazer aqui uma enquete rapidinho. Irmãozinho do Bonel, o que é que você tem de mais precioso na sua vida? Você teria coragem de dar para o Senhor? Teria? Amém. Irmã Lina, o que é que a senhora tem de mais precioso? Teria coragem de dar? 3. Algum irmão tem alguma coisa de precioso aí para dizer assim: hoje, como encerramento de missões, eu quero consagrar isso ao Senhor, isso é do Senhor. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Fazer missões, irmãos, antes de mais nada, é relacionamento. Não se faz missões sem se relacionar. E quando nós dizemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é porque Ele realmente é tudo isso e muita coisa acontece. Existe uma coisa chamada processo em tudo isso, e se nós não passarmos por esse processo, pode ser que a gente não esteja no caminho, e muito menos conhecendo a verdade, e muito menos fazendo parte da vida. Podemos estar iludidos. E uma das coisas que nós aprendemos ao longo da nossa caminhada, e que a Bíblia nos ensina, algumas pessoas ao longo das suas vidas ofereceram o melhor para Deus.
E nesses últimos dias, principalmente nesses 2 últimos anos de pandemia, nós temos vivido assim de uma forma bem intensa junto com vocês. Pode não ser com todos, mas com alguns de vocês, eu diria até com a maioria, e de uma forma até diferenciada. No auge da pandemia, quando todo mundo disse fique em casa, eu e pastor Pereira, nós resolvemos formar uma igreja lá em São Gonçalo. Quantas vezes ele saiu daqui para pregar para 2, 3, 4 pessoas lá, porque o trabalho estava capengando. E na nossa chegada lá, assim que nós chegamos, a pandemia se instalou. O que fazer? Como fazer missões em um lugar onde todo mundo tem que ficar em casa, onde tudo está difícil, online? Nós aprendemos a fazer culto online, isso aí já é um fato, não deixamos mais. Mas o que é que eu poderia dar de melhor para o Senhor, para que nós pudéssemos alcançar sucesso? E de que forma nós, enquanto igreja, teríamos o melhor para oferecer ao Senhor? Você sabe o que um grupo de irmãos daqui fez? Eles deram o que tinham de melhor no auge da pandemia. Eles deram do seu tempo. Saíram daqui, se eu não me engano, 2 ou 3 caravanas em tempos distintos para aquele lugar, no auge da pandemia. Em um lugar que tinha 3, 4 pessoas, hoje nós estamos com 30 membros e uma frequência razoável, devido ao trabalho que vocês fizeram. Então eu digo que só tem autoridade de falar de missões quem faz missões. E vocês fazem missões. E nesse caminho de fazer missões, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nessa questão de se relacionar, porque isso nós precisamos aprender. Nós nos relacionamos com os nossos pais, nos relacionamos com a família, nos relacionamos com os vizinhos, nos relacionamos com colegas de trabalho, e quando você está no caminho do seu trabalho, o que é que acontece? Se você estiver de carro, você está cruzando com outros carros, você está se relacionando, quer queira, quer não, você está se relacionando no seu volante para não causar um acidente. Ao chegar no seu trabalho, você se relaciona com seus colegas. Eu diria que o relacionamento em fazer missões, ele é fundamental. Não se ganha uma alma sem antes nos relacionarmos com ela. É necessário criar o link. Hoje, a linguagem hoje é link, né? Criar o link com a pessoa para que você possa dizer, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E dentro desse relacionamento, nós aprendemos que todo crente ele tem que ter visão. E ele tem que ter uma missão. E nessa noite eu queria falar sobre o nosso relacionamento no caminho. Nós estamos no caminho. Olha que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o que é que acontece nesse caminho? O caminho que Jesus nos apresenta, ele apresenta uma relação em 3 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão que nós temos com Deus. Olha o que é que Deus fala lá em Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao 7, ele chega para o povo de Israel, ele diz assim, não terás outros deuses diante de mim, eu sou o Senhor. Jesus Cristo, quando ele se encontra com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, e a mulher olha para ele e diz assim, Senhor, eu sei que é em Jerusalém que se deve adorar, e é para lá que deveríamos ir. Jesus olha para ela e diz assim, Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós precisamos aprender a nos relacionarmos com Deus. Mas dentro desse caminho também existe um relacionamento com o Espírito Santo. E hoje, nos dias atuais, existem N correntes que falam do Espírito Santo. E entre você se relacionar com o Espírito de Deus, pode acontecer 3 coisas no seu relacionamento com o Espírito Santo, que eu espero que isso nunca aconteça. A primeira delas é endurecer. O Espírito pode falar com você, um exemplo, dê o seu melhor. E você chega e diz assim, mas isso aqui, eu preciso disso aqui, eu não vou dar não. Você endurece o seu coração, assim como o faraó fez, e você não dá nada. Hebreus 3:7, Hebreus capítulo 3, do verso 7 em diante, vai dizer, não endureçais o vosso coração. Não podemos endurecer o coração nesse nosso relacionamento com o Espírito de Deus. Uma outra coisa que nós podemos fazer nesse relacionamento com o Espírito Santo de Deus é entristecê-lo.
e não entristeçais os espíritos com os quais fostes selados para a salvação. E muitos de nós, irmãos, temos entristecido eles por causa das escolhas que nós fazemos. E são escolhas muitas das vezes equivocadas, porque são escolhas e decisões, porque toda decisão é uma escolha, e toda escolha é uma decisão que fazemos ou tomamos que não glorifica ao Senhor. E por fim, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses no capítulo 5, no verso 19, ele diz assim: não extingais o Espírito. Eu espero que essas três coisas no nosso relacionamento com o Espírito de Deus nunca aconteçam em nossas vidas, e que estejamos sempre sensíveis a ouvir a sua voz, a obedecê-lo e glorificar a Deus nesse caminho que estamos proposto a andar e a glorificar o nome do Senhor. A terceira dimensão nesse caminho, que é a dimensão espiritual, é com os anjos do Senhor. Olha o que é que o salmista fala, lá no Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, quer você queira, quer não, a partir do momento que você entra no caminho, o que é que acontece? Deus vai colocar um anjo para lhe proteger. E quem são os anjos mesmo? Paulo, ou o autor da carta aos Hebreus, vai dizer que eles são espíritos ministradores para aqueles que vão herdar a salvação. Então, se você vai herdar a salvação, um anjo vai ministrar para vocês, não importa o momento, não importa o dia, não importa a circunstância, eles estão aí para isso. E nós precisamos discernir essa relação. Não se faz missões sem isso. A terceira dimensão dentro desse caminho é com o próprio Jesus Cristo. Você tem a relação, nessa relação vertical, com Deus, com o Espírito Santo, com os anjos. A quarta é com o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus, ele é o nosso mediador. Paulo diz que não existe nenhum outro mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. Você precisa aprender a se relacionar com Jesus como seu Salvador, porque não se faz missões sem ter convicção de salvação. Não se entrega nada para missões sem ter convicção de que você está salvo e que você está contribuindo para o reino de Deus. E uma das coisas que eu fiquei admirado é quando esse grupo de pessoas que sai daqui no auge da pandemia e vai para lá para a gente é roça. E lá no auge, com toda aquela problemática, e hoje, 2 anos depois, com a pandemia acabando, surge uma igreja. Tem uma igreja lá hoje, que era para nós emancipá-la no mês passado, né? Mas devido a fatores outros não foi possível. Mas vamos emancipá-la, mais breve é possível. E o que nós precisamos entender também é nos relacionarmos com Jesus como nosso libertador. Você está no caminho? Nesse caminho você precisa aprender essas relações. Você sabe por quê? Porque você vai dizer para alguém que Jesus é o caminho se você não está nele. Se você não sabe com quem você se relaciona nesse caminho. Esse caminho é dinâmico, queridos. Esse caminho não é estático. E dentro desse dinamismo que esse caminho nos oferece, a gente se relaciona nesse mundo espiritual e no mundo material a gente mostra para as pessoas com quem nós andamos. Amém, misericórdia. Mas o caminho, ele não é apenas, Jesus não é apenas o caminho, ele também é a verdade. Mas o que é a verdade? Pilatos perguntou isso, não quis nem saber da resposta. Mas Jesus Cristo, quando ele disse que é a verdade, lá no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 32, ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente deduz então que a verdade, ela é fruto de conhecimento. Para você saber a verdade, você precisa ter um mínimo de conhecimento para você saber que tipo de verdade você possui. Eu quero apresentar para você nessa noite 3 dimensões do conhecimento, só 3. A primeira delas é a dimensão do conhecimento físico ou conhecimento material. Quando você abre sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, você vai encontrar que Deus cria o mundo, cria os céus e a terra, e o Espírito do Senhor pairava por sobre as águas. Depois ele diz assim: haja luz e houve luz.
Mas, onde é que estava Deus aí? Eu quero dizer para você que Deus não pertence ao mundo dos sentidos. E olhe que nós temos tato, nós temos o olfato, nós temos os 5 sentidos que nós possuímos, mas Deus não pertence a esse mundo. Você não irá conhecê-lo devidamente somente com esses sentidos. Então isso quer dizer que Deus não pertence só ao mundo físico. Essa verdade não vai aparecer dessa forma. Mas, e a filosofia poderá nos ajudar dentro desse aspecto? Por quê? Porque se você abrir em 1 João, Evangelho de João, no capítulo 1, lá no capítulo 1, verso 1, vai dizer assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Essa palavra verbo no grego, ela vem como logos. E geralmente, a nossa tradução vai dizer que logos é ciência, que logos é conhecimento. Então, Deus, através do Senhor Jesus Cristo, que é considerado verbo, era isso. A filosofia tem tentado conhecer a Deus através da ciência, através de locubações, através de estudos, através de meditação, através de 3 perguntinhas básicas: quem sou? O que estou fazendo aqui? E para onde eu vou? Até hoje estão tentando achar isso. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que até agora a filosofia não tem ajudado muito, tem nos ensinado a pensar. E o apóstolo Paulo, que é o nosso grande mestre, ele visitando a Grécia, o berço da filosofia, ele passeia pela cidade, ele chega lá no Areópago, lá em Atos 17, ele vendo aqueles altares aos deuses da época, ele vê um que não tinha nada. E lá ele encontra ao Deus desconhecido. E quando ele se reúne com os atenienses, ele diz assim: eu vi um altar ao Deus desconhecido, e é esse Deus que eu vos anuncio. O que é que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que, enquanto o conhecimento através do Logos não nos leva a lugar nenhum, ele quis nos dizer que este conhecimento que a filosofia nos oferece é ciência. A ciência muitas vezes nos confunde. Ela nos dá sabedoria, ela nos dá conhecimento, mas ela não revela a Deus como deveria ser. Mas pastor, mas não é necessário, não é? A verdade, ela não vem através do conhecimento. Romanos capítulo 10, verso 17 vai dizer assim: a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O conhecimento oriundo da fé, irmãos, é diferente do conhecimento oriundo da ciência, oriundo da cultura, oriundo dos livros, porque o conhecimento que vem pela fé, ele surge através de uma palavra transformadora, através de uma palavra criadora, através de uma palavra libertadora. Os estudiosos e os exegetas dizem que a palavra que está lá em Romanos 10, 17, que é a palavra de Deus, é a palavra rima. E foi com a palavra rima que Deus criou o mundo, foi com a palavra rima que Deus transforma, foi com a palavra rima que todas as coisas vieram à existência. E quando nós possuímos essa palavra dentro de nós, nós temos toda a autoridade de sair por aí, pregando, discipulando e dizendo: nós conhecemos ao Senhor. Mas também nós podemos, dentro desse conhecimento espiritual, ele tem 3 aspectos. O primeiro deles é o Espírito Santo de Deus, que esse nos dá sabedoria em tudo, né? Esse Espírito, ele nos revela todas as coisas. Ele que nos conduz, Ele que nos sela, Ele que nos salva, Ele que nos convence. Toda a missão é conduzida a Ele. Mas ultimamente existe um outro espírito que está fazendo com que as pessoas sejam enganadas, que é o espírito do diabo. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, Jesus Cristo disse: vós tendes por pai o diabo, porque o diabo é mentiroso e pai da mentira. O que tem de gente mentindo por aí não é brincadeira. Então, esse espírito enganador, ele está pairando por aí, nós precisamos com a verdade combatê-lo. Mas também nós temos o espírito humano dentro deste conhecimento.
E muita gente dentro dessa humanidade acha que o conhecimento que ele possui enquanto homem é suficiente para mandar nas pessoas, para pregar a Jesus e para fazer missões. Mas você sabe o que é que está escrito lá em 1 Coríntios, a partir do verso 9 em diante? O espírito humano não conhece as coisas de Deus, o homem natural não conhece as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente, e somente aqueles que têm a mente de Cristo conseguem entendê-las e discerni-las. E aí vem a minha pergunta: você tem a mente de Cristo? Se você tem, você consegue fazer missões, você continuará fazendo missões, você entregará não somente o que você tem de melhor ao Senhor, e pasme, você não vai sentir nenhuma falta, porque o Senhor irá suprir todas as coisas. E o grande problema é que muitas das vezes nós não conhecemos a Deus como nós deveríamos conhecer. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 2, ele diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. E tanta gente, e principalmente em tempos de redes sociais, perdem tempo nas redes sociais, tem tantos amigos virtuais, mas não conhece aquele que é o autor da sua salvação. E como fazer missões e como discipular sem o devido conhecimento? Eu espero que cada um de nós, a partir dessa noite, tenhamos um conhecimento real, um conhecimento vivo, experimental, experimentar e ver de que o Senhor é bom. Ouvindo um comediante, ele, em um de suas apresentações, ele disse que quando a gente chega em casa de pobre, a primeira coisa que a gente encontra é a panela de pressão rodando dentro de casa, cozinhando o quê? Feijão. E você sente o cheiro do feijão lá, está lá, e você chega e diz assim: eita, o feijão de Dona Fulana está gostoso. Como é que você sabe, se você não experimentou? Você está só no cheiro. Eu quero dizer para você nessa noite que tem muita gente vivendo só de cheiro e dizendo que está bom. Eu quero é que você experimente, que você vivencie aquilo que você acha que está bom. Porque se você não tiver essa experiência, como você vai fazer missões? E na hora que o cinto apertar, você vai se firmar em quê? Mas na hora que o cinto aperta, esse caminho ele nos dá uma segurança. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Qual é a segurança que esse caminho nos dá? A vida eterna. E deles a vida eterna. Eles são meus, aquele que vem a mim, ninguém arrebatará da minha mão. Isso é segurança, querido, segurança que nós não achamos em lugar nenhum. Nós temos segurança de perdão. Sabe uma das histórias que mais me chamam a atenção e que me impulsiona a fazer missão? É quando, lá em Mateus capítulo 9, a partir do verso 2, nós vemos a história do paralítico, que os seus amigos abrem o telhado lá da casa que Jesus está e descem aquele paralítico diante de Jesus. E tem uma frase de Jesus em toda aquela história que me deixa assim extasiado. Observe que nos outros milagres ele põe a mão, ele fala, mas para este homem ali em cima da cama, ele diz para aquele pobre coitado: filho, perdoados estão os seus pecados. Você sabe o que é que mais atrapalha a nossa vida muitas vezes no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos pessoais e interpessoais? Culpa. É quando nós nos sentimos culpados, é quando nós não estamos livres. Mas nessa noite Jesus chega para mim, chega para você e diz assim: filho, perdoados estão os seus pecados. Só se faz missão e vive missões quem é livre. Quem não é, não consegue fazer isso. Sabe qual é a outra coisa que eu encontro?
Uma outra história que me deixa extremamente extasiado e na certeza de que eu estou no caminho certo. Jesus está crucificado. Vê lá isso em Lucas, capítulo 23. E no verso 34 tem o ápice de toda essa história. Jesus está crucificado entre dois ladrões. Ele é o terceiro, ele está no meio. E um dos ladrões começam a escarnecer de Jesus. E o outro diz: mas não faz isso, nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas ele nada fez. E vira para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E qual é a resposta de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É essa segurança que esse caminho nos oferece, querido. A segurança do perdão, a segurança da vida eterna, mas ainda dentro desse caminho, que é a verdade e a vida, existe um privilégio que é dado para cada um de nós. Mas não é só isso. Às vezes a gente diz assim: oh meu Deus, só a salvação já está bom. Mas existem privilégios. Um dos primeiros privilégios está lá em João capítulo 15, verso 15. Jesus Cristo chega e diz assim: não vos tenho chamado de servos, mas de amigos. A nossa relação com Jesus nesse caminho é a relação de amigos. E a minha pergunta para você é amigo do Senhor? Porque você só vai conseguir ser amigo do Senhor se você estiver no caminho. Porque se você não tiver, você nunca será. Você sabe qual é o outro privilégio que no caminho nós conseguimos? Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 7, e também no 15, no verso 16, ele vai dizer assim, olha, no 7 ele vai dizer: pode pedir o que você quiser. Mas no 16 ele diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Isso é privilégio, querido, mas só é privilégio de quem faz missões. Olha o que ele faz: ele quer que a gente vá para o caminho e dê fruto. E desse caminho, dando fruto, você pode pedir o que você quiser. Não existe árvore estéril andando com Jesus. Porque aquela árvore que é estéril, ele vai dizer que árvore que não dá fruto, o que é que acontece? Corta-se e lança-se no fogo. Nós fomos chamados para produzir. Nessa nossa relação com Deus, nós fomos chamados para produzir. Tem um outro privilégio. Eu não sei quantos de vocês têm inimigos. Eu, até onde eu sei, os meus inimigos, eu consegui me reconciliar com eles, e aqueles que ainda são, eu nem conheço, graças a Deus. Mas Deus nos deu um outro privilégio, que é pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho até os seus inimigos. E só se prega o Evangelho quando você está no caminho. Se você não estiver no caminho, você não prega. Você já viu alguém que está em um bar pregar o Evangelho? Você já viu alguém que está fazendo uma outra coisa que não seja o próprio Evangelho, pregar o Evangelho? Então você tem que estar no caminho. Você já viu alguém que não se relaciona com Deus pregar o Evangelho? Então isso é privilégio, privilégio de quem anda com Jesus e vive com Ele. Mas tem um outro privilégio também que é muito grande. Eu diria que até o mais fácil de todos. Em Malaquias, capítulo 3, verso 10, que é o texto que muitas vezes nós usamos para dízimos e ofertas. Olha o que está escrito lá. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazer prova de mim. Se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, rapaz, isso é surreal. Quando você contribui para a obra de missões, quando você contribui para o Evangelho, o texto que nós acabamos de ler, que a irmã acabou de ler aqui, de 2 Coríntios capítulo 9, são sementes que você lança.
Semana passada eu estava ensinando ao meu povo o seguinte: não se preocupe com a sua colheita, porque colher é obrigatório. Se preocupe com as suas sementes, porque o que você semear, isso você colherá, você ceifará. Porque se suas sementes forem boas, boa será a sua colheita. Mas se suas sementes forem más, queridos, mal será a sua colheita. Isso é uma lei imutável, a lei da semeadura e da ceifa. E muitas das vezes nós temos o privilégio de contribuir para missões, de cooperar com missões, de ser esse missionário, porque muitos de vocês aqui são. Quando vocês entram nessa vibe do pastor Pereira, vamos ali junto àquela caravana e sai para pregar o evangelho, sai para fazer construção, isso é missões. Mas muitas das vezes eu fico admirado quando eu vejo alguém dizer assim, ó, bota a mão no bolso e contribui. Eu quero dizer para vocês que aquela obra que está sendo construída lá, nós temos um prédio hoje que já foi gasto quase 100 mil reais, entre compra de terreno, regularização de documento que ainda está na fase de regularização, e está no estágio que nós estamos, que já estamos com um andar em cima, que é onde a gente pretende se reunir. É só 10 por 12 o salão lá, batido laje e tudo. Aí vocês perguntam, pastor, está devendo quanto? O relatório vai sair aí para os administradores lá no grupo, daqui para o dia 7, sai o relatório do mês. Não estamos devendo nada. Aí você pergunta, de onde veio esse dinheiro, pastor? Eu não sei. Foram os missionários anônimos, que se viram na condição de dizer assim, contribuir para a obra de missões é privilégio. E lá estiveram, pegaram na pá, cantaram, lá estiveram evangelizando, lá estiveram fazendo o quê? Missões. Só se faz missões, queridos, aqueles que sabem que manter a obra do Senhor é um privilégio que Ele nos dá. Não recuse esse privilégio que Deus lhe dá, de ser aquele missionário anônimo. Muitas das vezes você nem lá está, você não vai, mas se você contribui para que outros possam chegar lá e vidas sejam alcançadas. Sabem quando é que tem uma festa no céu? É quando o quê? Um pecador se arrepende. E para que um pecador se arrependa, Paulo escrevendo aos Romanos vai dizer assim, e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Vamos fazer missões, que missões nasceu no coração de Deus. E que Deus os abençoe. Irmã Alessandra. Nós estamos no ano de frutificação. Fomos desafiados e confrontados pela palavra do Senhor. Já esta semana, na sexta-feira, e hoje não está sendo diferente. O que você tem feito com suas sementes? Estão guardadas no bolso? O que você está fazendo com suas sementes? Você está semeando para que haja uma colheita? Irmãos, o texto que o pastor, vários textos que o pastor Adaías trouxe nessa noite, é só para despertar-nos. Nós louvamos a Deus por tudo quanto esta igreja já tem feito, né? E tem Amém. dado esse testemunho, trazido pelo pastor, né? Ali naquele campo. Mas podemos fazer muito mais. Podemos. Podemos? Podemos, sim. Podemos fazer muito mais, muito Essa. mais, muito mais. Você pode contribuir mais, eu posso contribuir mais. Eu posso orar mais, você pode orar mais. Você pode se envolver mais. Quantos resultados aqui foram mostrados? Com o pouco que fizemos, porque podemos fazer mais. E nesta noite eu quero fazer um desafio. E o pastor Adaías vai orar.
Quem acha que pode fazer mais, que tem dado pouco ou nada. E quando eu falo dado pouco, eu não estou falando aqui de dinheiro, não. Eu estou falando da vida entregue, da vida rendida, da vida que eu posso dar mais, sim. Eu não tenho a minha vida como preciosa, porque eu quero me doar mais. Eu tenho visto, se eu fizer aqui uma revisão na minha vida aqui agora, eu vejo que tudo o que Jesus fez por mim, o que eu fiz até agora ainda foi muito pouco. Na verdade, eu não fiz nada. Eu não tenho feito nada. Jesus quer o relacionamento. O pastor começou falando sobre relacionamento. A gente precisa aumentar o nosso relacionamento com Deus. O envolvimento com Ele. A sua obra. Quando a gente... Não, pode ficar aqui. Que eu vou pedir que o pastor ore. Irmãos, precisamos revisar isso na nossa vida. Que o avivamento chegue no seu coração a ponto de você sair daqui radiante e compartilhando a fé de maneira tão entusiasmada. Porque Jesus lhe salvou. Jesus lhe perdoou. Jesus lhe justificou, lhe tornou justo quando você não era e nem merecia justificação. E não só você não, eu também. Jesus morreu numa cruz, numa morte vergonhosa, para nos dar vida, e vida com abundância. Abaixe sua cabeça, ore ao Senhor. Converse com Deus agora. Você que está em casa, tem esse momento também com Deus agora. Oficialmente a campanha se encerra aqui agora, mas missões não acabam. A igreja tem que respirar missões todos os dias. E mesmo não vivendo mais dentro desta campanha aqui de missões estaduais, nós vamos continuar fazendo missões. E qual vai ser o seu envolvimento? Qual vai ser a sua resposta ao clamor daqueles que estão lá fora, pedindo socorro? Ontem, no Betel Brasileiro, um aluno contou-nos para os colegas, contou-nos para nós, que ele estava na correria do dia a dia, tinha levado a sua esposa ao trabalho, estava de saída para levar suas filhas à creche, e alguém pediu uma oração. O senhor pode orar por mim? E ele disse, ele contando, eu estou atrasado, eu estou correndo, eu estou já em cima do meu horário, mas ele parou. E ele disse, o que é que você quer? Eu quero que você ore por mim. E ele disse que fez aquela oração assim, só para desencargo de consciência. Deus abençoe. Eu não sei o que é que este homem tem, eu não sei o que ele está, porque ele está pedindo oração. Senhor, Deus abençoe. E ele saiu correndo, agora eu tenho que ir. Entrou dentro do carro. E aquele homem chegou na janela do carro, o qual ele estava dirigindo, e disse, obrigada por você orar por mim, porque eu ia sair daqui para me matar, e essa oração não vai me deixar, porque eu já estou confortado. E ele parou assim e disse, Senhor, me perdoe, o que é que eu estou fazendo? Que evangelho é esse que eu estou fazendo? Ele ontem deu testemunho, ontem pela manhã. Irmãos, nós temos vivido tanto para nós, a nossa correria, para trás do nosso sustento, pagar as nossas contas. Temos vivido tanto para nós, mas tem vidas lá fora que estão clamando, pedindo tão somente um socorro. Sandro foi buscar os meninos lá na 20. Um jovem parou diante dele e disse assim na escadinha, qual é a palavra que você tem para mim hoje?
E ele foi surpreendido, porque ele não foi logo com aquilo. Jesus tem um plano em sua vida. Deus te ama. Não foi isso que ele falou, não. Ele foi falar do amor de um Deus, a partir de uma parábola. Um Deus que é tão misericordioso, tão importante, mas que tinha a humildade de olhar para o pobre pecador e ouvir a sua angústia, a sua necessidade. E ele disse: há muito tempo nunca ninguém falou assim para mim. Obrigada. Eu só não estou indo na sua igreja hoje porque eu já fui convidado. E eu estou indo a alguma outra hoje. Mas eu quero agradecer. Pessoas lá fora estão precisando que você abra a sua boca, no poder do Espírito, na autoridade de Deus, para ser usado por Deus. E a palavra que você proferir dos seus lábios, a palavra de Deus, que seja verdade àqueles que ouvem. Quero desafiar você. Você está orando aí? Mas se você acha que você já fez muito, não precisa não. Mas se você acha que pode dar mais, eu quero convidar você a se levantar do seu lugar, ficar de pé, para que Deus possa usar você como canal da graça dEle, para usar no poder do Espírito. Você vai estar disposto a dizer: Senhor, eis-me aqui, com toda a minha ocupação, com toda a minha correria, com toda a minha... Mas eu quero dizer: Senhor, usa-me. Usa-me, Senhor, para levar as boas notícias de salvação àqueles que precisam. Pastor Adaías, ore por esta igreja. Amém. Que se coloca de pé diante do Senhor Jesus Cristo, se comprometendo com Ele a continuar fazendo missões e dar mais do que tem dado, mais do que tem feito, mais do que tem oferecido, mas que eu agora está dizendo: Senhor, eu quero. Ore por nós em Petri, por favor, a bênção. Em nome de Jesus. Eu quero dizer para os irmãos, está todo mundo em pé aí, mas é rapidinho, só para orar e encerrar, né, irmão? Eu conversando com o nosso povo lá, eu disse para eles o seguinte: eu, infelizmente, eu não dou o meu melhor, eu dou migalhas. E um pastor, conhecendo a nossa luta, disse: mas pastor, e a obra que vocês estão fazendo? Eu disse: olha o que é que Jesus Cristo disse: aquele que vem a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você sabe o que é que acontece com a gente hoje? Tudo é meu e nada é do Senhor. E quando nós damos alguma coisa, nós damos migalhas e achamos que estamos dando alguma coisa. Nessa noite você está sendo desafiado a dar o seu melhor. Se não for o melhor, nem dê, porque é oferta tipo Caim e Abel. Deus só aceita o melhor de nós, queridos. Então dê o seu melhor. Curva a tua cabeça comigo e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para te pedir perdão, Senhor. Perdão pelas migalhas que temos ofertado, porque o Senhor tem nos dado tempo, o Senhor tem nos dado condições, e muitas das vezes temos investido tudo isso para o nosso próprio deleite. Mas a partir de hoje, Pai querido, nós pedimos que através da unção do Teu Espírito, nós sejamos levados a dar o nosso melhor, e o Teu nome seja glorificado. Então somente nos liberta do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, nos dá, ó Deus, a unção do Teu Espírito, habilita-nos, capacita-nos, unge-nos para sermos missionários poderosos, onde glorificaremos o Teu nome, Senhor. Não aceitamos menos. Então somente usa-nos para expandir o Teu reino aqui na terra. Não apenas, Senhor Deus, contribuir financeiramente, mas também nos doar, dar o nosso tempo, para dizer para qualquer um que cruzar o nosso caminho: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E que cada um de nós, ao andarmos neste caminho, saibamos nos relacionar com o Senhor, e através deste relacionamento, vidas sejam alcançadas e o Teu nome glorificado, Pai querido.
E de uma forma especial nessa noite eu lhe peço em nome do Senhor Jesus, cada pessoa que aqui está, que está nos ouvindo, ela seja cheia do teu Espírito, ela seja cheia de sabedoria, e que através da unção do teu Espírito, ela pregue o teu Evangelho de forma possante, poderosa, envolvente, libertadora e salvadora, Senhor. E que o teu nome, Jesus, somente o teu nome, Senhor, seja glorificado. É o que nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus nos abençoe e nos transforme em genuínos missionários, em nome de Jesus.